Meu noivo de repente disse que eu não era a garota dos sonhos dele e me deixou. Quando eu stalkeei o Instagram dele, descobri que ele estava namorando uma versão mais jovem de mim e agora ele de repente quer me ter de volta. Oi pessoal, eu sei que provavelmente é difícil de acreditar, dado o quão nauseantemente patética eu pareço agora, mas antes que isso acontecesse, eu realmente me sentia uma pessoa confiante e satisfeita. Quase todos os meus amigos atuais são amigos em comum com meu ex-noivo, então não quero envolvê-los nesse drama ou obrigar ninguém a escolher lados ou se sentir desconfortável. Então, acho que estou tentando recorrer a esta comunidade para consolo e orientação, porque li muitos conselhos maduros e fundamentados aqui. Espero que isso soe um tanto coerente, pois me tranquei em uma sala de conferência e fechei as persianas para que ninguém me veja chorar enquanto digito isso. Eu estava com meu ex-noivo há 7 anos. Ele é o único parceiro romântico que eu realmente amei. Eu estava completamente apaixonada por ele. Mesmo agora, depois de tudo isso, ainda me sinto assim em relação a ele. Ele é charmoso, engraçado, gentil, espirituoso, interessante, ambicioso e lindo. Ficamos noivos há 2 anos, mas não tínhamos pressa em nos casar. Há cerca de 1 ano, começamos a considerar seriamente a possibilidade de tentar ter um bebê. Morávamos juntos felizes há 6 anos, tínhamos feito todas as viagens e festas que queríamos nos nossos 20 anos e estávamos animados para começar nossa família. Nos 6 meses seguintes, ele ficou muito mais ocupado do que o normal, mas eu não achei que nada estivesse errado. Fiz o meu melhor para aliviar qualquer estresse extra que ele tivesse, embora eu também estivesse passando por alguma pressão extra no trabalho, assumindo todas as tarefas domésticas e recados, ajudando a organizar e arrumar as malas para as viagens e apenas sendo compreensiva quando ele trabalhava até tarde ou precisava sair por 1 ou 2 semanas. Não passamos tanto tempo juntos durante esse período e eu sentia muita falta dele, mas pensei que ainda estávamos felizes. Quando os 6 meses terminaram, nossos horários voltaram ao normal. Senti alívio até começar a notar que ele estava se tornando mais distante, apesar de finalmente termos mais tempo juntos. Ele começou a mexer mais no celular quando estávamos juntos e parecia proteger mais o telefone dele. Eu geralmente não sou uma pessoa ciumenta e confiava nele completamente, então não pensei muito nisso. Então, um dia, depois de mais 1 mês, mencionei o assunto de tentar ter um bebê. Enquanto conversávamos, percebi imediatamente que algo estava errado. Ele ficou quieto por um tempo e então desabafou. Ele disse que estava infeliz com o nosso relacionamento e que estava assim há algum tempo. Ele disse que se importava profundamente comigo, mas que a faísca em nosso relacionamento havia morrido e que ele tentou se convencer de que poderia viver sem essa faísca, mas finalmente decidiu que não podia. Ele disse que eu não tinha feito nada de errado e na verdade, era a parceira perfeita, mas isso não mudava o fato de que ele não conseguia se livrar daquela sensação persistente de que eu não era a pessoa certa para ele. Ele disse que não queria me machucar, mas que não podia se condenar a uma vida inteira se contentando com alguém que não era a garota dos sonhos dele, mesmo que ele não soubesse se a garota dos sonhos dele existia. Ele disse que sentia muito, mas que não podia mais viver uma mentira. Acho que não disse uma única palavra enquanto ele me dizia tudo isso, porque me senti completamente chocada e pega de surpresa. Eu apenas fiquei parada, olhando e ouvindo e chorando silenciosamente. Quando ele terminou, tudo o que consegui dizer foi algo como: Ok, me desculpe, eu não sabia. Você ainda me ama? Ele fez uma pausa por um tempo e então disse que me amava, mas não estava mais apaixonado por mim. Continuamos a passar a noite inteira discutindo seus sentimentos e nosso relacionamento até que ambos estivéssemos tão exaustos que não podíamos mais chorar e o sol estava nascendo. Ele disse que sentia muito novamente e que provavelmente seria melhor se ele ficasse na casa de um amigo, então ele arrumou algumas coisas e saiu. Isso foi há cerca de 5 meses. Nós nunca mais conversamos pessoalmente. O irmão dele e o melhor amigo dele vieram no fim de semana para pegar o resto das coisas dele e eu simplesmente saí enquanto eles estavam arrumando, porque eu não suportava estar lá. Eu me sentia tão chocada, entorpecida, traumatizada e cansada que nem chorei muito. Eu não conseguia realmente processar o que estava acontecendo enquanto seguia os passos de me mudar e explicar a situação para minha família. Quando finalmente me mudei para meu novo lugar e sentei sozinha com minhas caixas, eu desabei completamente. Eu não conseguia parar de chorar e ter ânsia de vômito. Acabei usando 5 dias de férias para tirar uma semana de folga do trabalho, o que realmente irritou meu gerente. Eu não conseguia sair da cama. Eu mal comia, vivendo de um pote velho de manteiga de amendoim. Eu olhei todas as nossas fotos antigas e tentei descobrir onde tudo deu errado. Então, por 4 meses, fiz o meu melhor para seguir em frente. Apaguei todos os meus aplicativos de mídia social para não ter que vê-lo. Mergulhei no trabalho. Intensifiquei meus hobbies, me exercitei para manter minha mente ocupada, encontrei amigos e familiares e fingi que estava tudo bem. Comecei a ir à minha terapeuta novamente, o que ajudou um pouco. Finalmente pensei que podia ver a luz no fim do túnel. Então, há 1 mês, encontrei uma amiga em comum da faculdade. Ela disse que era muito triste ver que não estávamos mais juntos e surpreendente ver que ele tinha seguido em frente tão rápido. Eu disse a ela que não estava mais acompanhando ele, mas que eu estava bem. Quando cheguei em casa, mesmo sabendo que era uma péssima ideia, baixei o Instagram novamente e fui para o perfil dele. A última foto dele era ele no casamento do primo dele, com o braço em volta de uma garota linda.
Todas as fotos antigas dele e minhas haviam sumido do perfil dele. Novamente, eu sabia que era uma ideia terrível e autodestrutiva, mas fui para o perfil da garota e a pesquisei no Google. Ela é literalmente uma versão mais jovem, mais inteligente, mais bonita e melhor de mim. Nós duas estudamos na mesma universidade, mas ela concluiu um programa de prestígio do qual fui rejeitada. Nós duas temos olhos verdes e cabelos castanhos, mas ela é muito mais bonita e realmente parece uma modelo. Nós duas somos magras e em forma, mas ela tem uma figura de ampulheta incrível e parece muito mais elegante do que eu e tem dezenas de milhares de seguidores, mesmo não sendo uma influenciadora ou algo assim. Na verdade, nós duas trabalhamos na mesma empresa. Tenho quase certeza de que meu ex a conheceu através do trabalho, mas ela conseguiu um emprego em uma divisão de prestígio logo após a graduação e provavelmente ganha mais dinheiro do que eu. Ela é uma versão melhorada de mim, 7 anos mais jovem, e o amor da minha vida está namorando ela. No último mês, tenho entrado em espiral. Não consigo parar de stalkear meu ex-noivo e essa garota. Olho o Instagram dela todos os dias e me torturo com suas fotos lindas. Ela postou uma dúzia de fotos com meu ex nos últimos meses e ele parece tão feliz, saudável e em forma. Eles viajaram juntos, ele a levou para sua cidade natal e até postou uma foto deles com uma legenda melosa, o que ele nunca fez quando estávamos juntos. Eu não tenho nenhuma prova e não acho que meu ex faria isso, mas agora suspeito que ele estava pelo menos interessado nela enquanto ainda estávamos juntos. Ela começou na empresa há cerca de 1 ano. Estou tão paranoica de esbarrar neles. Reconheço que meu comportamento é obsessivo e masoquista e já apaguei o Instagram e disse a mim mesma que não vou mais fazer isso, apenas para acordar no dia seguinte, baixar o aplicativo novamente e fazer tudo de novo. Minha terapeuta tem tentado ajudar, mas eu simplesmente não consigo superar isso. Estou presa nesse ciclo mental de autoaversão e autopiedade, essa mistura louca de tristeza extrema e raiva latente. Me sinto tão incrivelmente mal, inútil, usada, descartada e, de repente, tão incrivelmente velha. Sei que a comparação é a ladra da alegria. Sei que objetivamente, ainda sou jovem o suficiente para seguir em frente. Sei que as redes sociais são uma vitrine de momentos perfeitos e que o relacionamento deles pode não ser perfeito. Sei que essa garota não fez nada de errado para mim. Sei que meu ex merece encontrar a garota dos sonhos dele, mas nenhum desse conhecimento ajudou a amenizar o fato de que eu pensava que a essa altura deste ano, estaria grávida do amor da minha vida e em vez disso, estou sozinha e ele encontrou alguém melhor. Por favor, se você já passou por algo semelhante, compartilhe suas palavras de sabedoria ou solidarize-se comigo. Eu não sei, eu só me sinto tão inútil e sozinha. Atualização. Oi pessoal, novamente, já se passaram cerca de 3 meses desde que postei sobre minha luta para superar meu relacionamento de 7 anos com meu ex-noivo. Embora eu sinta vergonha quando penso no estado patético em que eu estava quando escrevi aquele post, soluçando sozinha naquela sala de conferência, fiquei impressionada com os conselhos empáticos, maduros e úteis que recebi dos membros deste subreddit. Estes últimos meses foram uma montanha-russa absoluta e achei que devia uma atualização a este subreddit, dada a quantidade de consolo e orientação que vocês me deram durante alguns dos meus dias mais sombrios. Não acho que as coisas teriam dado tão certo se eu tivesse continuado a engarrafar essas emoções em decomposição e me isolar, então sou grata a cada pessoa que comentou e me enviou mensagens. Obrigada, obrigada, obrigada. Então, aqui está o que aconteceu. Na noite em que fiz aquele post, finalmente bloqueei meu ex-noivo e a namorada dele no Instagram, como muitos de vocês sugeriram. Acho que realmente verbalizar o quão obsessivo e masoquista meu comportamento era, em vez de guardar tudo para mim, e finalmente me sentir validada em minhas reações emocionais depois de ler seus comentários compreensivos, em vez de me sentir sozinha e louca, algo clicou no meu cérebro. Resolvi sair desse ciclo autodestrutivo, parar de me torturar com suas fotos perfeitas e recuperar um mínimo de autorrespeito. Foi um alívio incrível não estar constantemente seguindo o impulso de ver suas novas fotos e me dar algum tempo para curar, em vez de ficar cutucando aquela ferida todos os dias. Naquele fim de semana, decidi me reconectar com minha família e amigos e parar de fingir que estava lidando com o término perfeitamente. Eles foram incrivelmente compassivos, embora também chocados por eu estar escondendo meus sentimentos sombrios tão bem, e foi como se eu tivesse reconstruído instantaneamente minha rede de apoio. Eu não percebia o quão isolada emocionalmente eu tinha me tornado até que pude ser honesta e aberta com as pessoas na minha vida. Continuei evitando falar com amigos que eram amigos em comum com meu ex, porque não queria colocar ninguém em uma posição desconfortável, mas consegui me reconectar com alguns dos meus outros amigos e tomei a iniciativa de finalmente fazer alguns planos divertidos. Sair de casa para aproveitar cafés, caminhadas e shows com meus amigos nos últimos meses tem sido incrivelmente benéfico para minha saúde mental. Apenas estar em novos ambientes e focar em pessoas que não fossem meu ex foi terapêutico, mesmo para alguém que tende à introversão como eu. Seguindo suas sugestões, também decidi experimentar outra terapeuta. Achei minha terapeuta original um tanto útil, mas também senti que ela não era capaz de se relacionar com algumas das nuances dos meus problemas, dado que ela estava no final dos seus 50 anos, então tínhamos uma pequena diferença geracional. Minha nova terapeuta é incrivelmente compatível comigo e entendeu instantaneamente as complexidades dos meus problemas. Ela ajudou consideravelmente a abordar as raízes das minhas inseguranças e foi capaz de validar e analisar meus sentimentos de uma forma muito mais íntima. Se você está lutando para achar a terapia útil,
recomendo procurar um pouco por uma terapeuta mais compatível. A terapia certamente não é um tamanho único para todos. Outra sugestão popular de vocês foi encontrar um emprego em outra empresa, longe do meu ex-noivo e da namorada dele. Eu não achava que seria possível, já que o mercado de trabalho na minha área não está ótimo no momento, mas comecei a procurar ativamente outras posições. Eu atualizei meu currículo, preenchi alguns formulários e até consegui uma entrevista, surpreendentemente. Então, do nada, alguém acima de mim na minha divisão pediu demissão para se juntar a um concorrente. Os gerentes seniores estavam bastante ansiosos para preencher o cargo rapidamente, então decidiram contratar alguém interno e após 5 ou 6 rodadas de entrevistas, Deus, eu detesto entrevistas, eu consegui o emprego. Sou muito grata por essa promoção, não só o salário é substancialmente melhor, mas as horas também são mais consistentes. É louco, sinto que o ritmo da minha vida mudou tão rapidamente e finalmente tenho um escritório. É pequeno, mas eu realmente gosto. A única desvantagem foi que essa promoção também significava que eu teria que continuar trabalhando no mesmo prédio, embora um prédio muito grande, que meu ex. E ao sair do trabalho antes do Natal, o momento que eu tanto temia chegou. Eu encontrei meu ex ao sair do escritório. Trocamos algumas gentilezas e ele elogiou meu novo corte de cabelo. Eu agradeci, desejei-lhe tudo de bom e disse que precisava me apressar para pegar o próximo trem. Gostaria de dizer que me senti calma e controlada, mas estava tão nervosa em vê-lo novamente pela primeira vez em uns 6 meses que quase tremia no trajeto para casa. Me acalmei e pensei: ei, isso não foi tão ruim. Ele estava bem, mas não senti uma onda de tristeza ou desejo ou qualquer coisa. Eu me senti principalmente estranha, como se tivéssemos nos tornado estranhos novamente. Não senti aquele impulso familiar de stalkear o Instagram dele e na verdade, fiquei feliz em ver que ele estava bem, já que me importei com ele por tantos anos. Senti que finalmente estava realmente seguindo em frente. No dia seguinte, acordei com uma dúzia de mensagens do meu ex-noivo. Elas começaram por volta das 2 da manhã e estavam um pouco incoerentes, então imagino que ele estivesse um pouco bêbado quando as enviou. Eram todas longas paredes de texto, o que me surpreendeu, porque ele normalmente não é muito de verbalizar suas emoções. Ele escreveu que não conseguia parar de pensar em mim desde que nos encontramos fora do escritório, que estava triste por não sermos mais amigos, porque eu ainda me sentia como sua melhor amiga, e que se arrependia de como tudo aconteceu. Ele disse que se perguntava se tinha cometido um grande erro em um momento de fraqueza e virado toda a sua vida de cabeça para baixo, e que não conseguia deixar de se arrepender de tudo quando me viu. Aparentemente, ele notou que eu tinha bloqueado no Instagram, o que achei engraçado, dado quão intensamente eu estava stalkeando o Instagram dele, e disse que isso o deixou muito triste. Deduzi de suas mensagens que ele provavelmente tinha terminado com a mulher que eu tinha visto no Instagram dele, porque ele disse que sentia que estava procurando por uma mulher ideal que não existe e que queria reacender nossa faísca depois de não conseguir encontrar a mesma faísca com outras pessoas. Não vou mentir, foi chocante ler os textos dele e eu estava tremendo e lutando para processar tudo aquilo no começo. Uma parte de mim queria impulsivamente dar a ele outra chance, mas depois de um dia para refletir sobre suas palavras, acabei sentindo que ele estava menos arrependido de ter perdido nosso relacionamento e mais arrependido de que os pastos mais verdes que ele procurava não eram tão verdes quanto ele imaginava. Tentei responder gentilmente, mas com firmeza, dizendo que realmente valorizava e apreciava nosso relacionamento, mas que sentia que não podia mais confiar nele no mesmo grau que antes e que sentia que seria confuso e doloroso para nós nos tornarmos amigos no futuro próximo. Eu disse a ele o quão magoada me senti quando ele me pegou de surpresa depois de prometer que nada estava errado e como lutei por muito tempo para descobrir o que estava faltando em nosso relacionamento, mas no final, senti que enquanto ele pensasse que a parte que faltava era tão crucial a ponto de ele querer ir embora depois de todos aqueles anos juntos, então provavelmente não deveríamos ficar juntos. Desejei-lhe o melhor. Ele não respondeu às minhas mensagens. Fiquei um pouco abalada com tudo, mas continuei a aproveitar minhas férias com minha família e até decidi ir à festa de ano novo da minha amiga, que eu estava pensando em pular. Bem, estou muito feliz por não ter pulado a festa, porque acabei conhecendo um homem maravilhoso lá. Ele é engraçado, inteligente, bonito, interessante, compassivo e está ansioso para se estabelecer e ter filhos, depois de também ter saído recentemente de um relacionamento de longo prazo. Já tivemos 3 encontros até agora e, correndo o risco de parecer muito entusiasmada, foram os melhores encontros da minha vida. Queremos ir com calma, já que ambos estávamos em relacionamentos de longo prazo há 1 ano, mas ficamos impressionados com o quão compatíveis nossas personalidades, interesses e objetivos são e, francamente, ambos estamos muito interessados em começar uma família o mais rápido possível. Então, embora eu esteja tentando não ser excessivamente confiante nesse relacionamento, também estou super animada para ver onde ele vai dar. Em conclusão, graças em grande parte aos conselhos que recebi há 3 meses neste subreddit, saí de um lugar muito sombrio e agora estou cautelosamente otimista sobre meu futuro pela primeira vez em muito tempo. Próxima história. Meus pais secretamente fizeram um empréstimo de $30.000 no meu nome para comprar um barco. Quando descobri, minha mãe ameaçou chamar o conselho tutelar, mas ela foi presa e agora a empresa está processando ela. Eu sabia que minha mãe estava de olho em um barco pontão no último ano. Ela e meu pai se aposentaram em 2022 embora não estivessem nadando em dinheiro.
também não estavam passando por dificuldades, ou pelo menos era o que eu pensava. Eles compraram um barco em fevereiro por um pouco mais de 30 mil dólares. Eu não pensei muito nisso, já que eles sempre alugavam um barco pontão 2 ou 3 vezes por ano e não pareciam ter problemas financeiros. No início de julho, comecei a organizar tudo para comprar uma casa. Quando solicitei uma pré-aprovação, descobri que minha pontuação de crédito era mal superior a 600 e que eu tinha uma dívida extra de mais de 30 mil dólares da qual não fazia ideia. Pior ainda, estava com mais de 90 dias de atraso. Eu disse ao credor que a conta não era minha e ele disse que minha identidade provavelmente havia sido roubada, mas que provavelmente era alguém próximo a mim, já que o dinheiro teria que ir para uma conta bancária com meu nome. Eu compartilhei uma conta bancária com meu ex-noivo e pedi ao banco para investigar. Eles disseram que a conta havia sido fechada há alguns anos, quando terminamos, e que nenhuma tentativa de enviar ou retirar dinheiro dela havia sido feita desde então. Apresentei uma contestação à empresa e às agências de crédito, pois estava óbvio para mim que eu havia sido hackeada ou que minha identidade havia sido roubada. Há cerca de uma semana, recebi um aviso da empresa no meu apartamento, o primeiro que já recebi deles, dizendo que eles iriam dar baixa na conta se o pagamento não fosse feito. Solicitei mais informações deles e eles me encaminharam para o departamento de fraude. Eles foram capazes de me dizer para onde o dinheiro foi enviado. Uma conta bancária de quando eu era menor de idade, que eu compartilhava com minha mãe. Quando liguei para o banco, eles confirmaram que havia atividade na conta e os extratos mostravam um empréstimo entrando e quase todo o dinheiro sendo transferido para o que parece ser a conta da minha mãe no mesmo banco. Eu não uso aquele banco há mais de uma década. Liguei para minha mãe e perguntei sobre isso e ela, após uma longa pausa, disse que foi assim que eles compraram o barco. Eles fizeram um pagamento na conta e perceberam que provavelmente não poderiam pagar a mensalidade pelos próximos 5 anos. Quando perguntei por que não tinham me contado, ela disse que era porque achavam que eu diria não. Eles estavam certos, e que eles trabalharam duro em suas vidas e queriam aproveitar a aposentadoria. Terminou com eles dizendo que o barco não poderia ser retomado porque era um empréstimo pessoal. Minha mãe sugeriu declarar falência e eu disse a eles que iria à polícia. Minha mãe disse para eu não fazer isso porque eles não levariam a sério. Quando eu disse a ela que ia fazer isso de qualquer maneira, ela insinuou que poderia ter que chamar o conselho tutelar para mim. Meu filho de 2 anos se queimou em uma chapa quente no início deste ano, uma simples visita ao pronto-socorro, e me disseram que acidentes acontecem, ele está bem. Sobre um lar inseguro, acho que ainda vou à polícia porque declarar falência tornaria impossível comprar uma casa. Eu só precisava desabafar e estou procurando algum conselho. Atualização. Eu registrei meu boletim de ocorrência no mesmo dia da minha primeira postagem. O policial e eu conversamos por uns 20 minutos e eu imprimi um extrato do banco. Conversei com um detetive alguns dias depois por outros 20 minutos. Avançando cerca de 2 semanas e meia, meu pai ligou dizendo que minha mãe havia sido presa. Ele disse que um policial e um detetive apareceram na casa deles pedindo para falar com ela. Quando ela foi para a varanda, eles agarraram e a prenderam. O detetive, o mesmo com quem conversei, explicou que eles tinham um mandado. Minha mãe nunca teve problemas com a lei na vida dela e foi presa por um crime grave. Eles tentaram conversar com ela e ela imediatamente pediu um advogado. Eles pararam de fazer perguntas, mas não a deixaram ver um advogado imediatamente. Meu pai estava furioso, mas o detetive disse a ele para um advogado ir à cadeia do condado pela manhã, antes que ela fosse ao juiz. Na manhã seguinte, aparentemente ela e o advogado conversaram e ela foi liberada à tarde com uma nova data de audiência. Cerca de uma semana depois, recebo uma ligação do conselho tutelar pedindo para se encontrar comigo sobre meu filho. Eu não tinha nada a esconder, então concordei. Conversamos por cerca de meia hora no meu apartamento e eu expliquei a situação. Ela pareceu compreensiva e me disse que não havia problemas óbvios, ela só tinha que dar seguimento a um relatório. Devo dizer que se eu algum dia tiver problemas, contratarei o advogado dela. O caso foi arquivado na próxima audiência dela no final de setembro. O detetive me ligou no dia seguinte e explicou que o promotor acreditava que eles não seriam capazes de provar além de uma dúvida razoável que ela intencionalmente roubou minha identidade. Ele disse que achava que era uma desculpa fajuta, porque ele tinha documentos do banco e da empresa de empréstimos. Ele disse que o promotor arquiva muitos casos, mesmo os óbvios, especialmente quando não são violentos e eles têm um advogado contratado. Ela nunca fez uma declaração, além de seu advogado dizer ao detetive que ela não fez isso. Ele também disse que a empresa de empréstimos poderia processar minha mãe. O que me traz de volta aqui é que há algumas semanas, a conta sumiu do meu crédito. Melhor ainda, recebi uma carta do conselho tutelar ontem dizendo que a alegação contra mim era infundada. Eu nunca mais vou falar com minha mãe lixo. Obrigado a todos que me deram conselhos e esperança na minha primeira postagem. É uma pena que ela provavelmente vai acabar com um barco grátis, a menos que a empresa de empréstimos a processe, o que eu espero que eles façam. Atualização 2. Estou feliz em dizer que nada mais apareceu no meu crédito nos últimos 3 meses. O que estou realmente feliz em dizer é que a própria empresa de cartão de crédito está processando minha mãe por quase 40 mil dólares. De acordo com minha tia, eu não falo mais com minha mãe,
Ela me mandou uma mensagem no Facebook na semana passada. Ela teve a audácia de me pedir para pedir à empresa de cartão de crédito para retirar o processo e pagar metade do que eles estão pedindo, com o entendimento de que eu seria reembolsada em algum momento. Ambas essas coisas com uma ameaça velada de que ela chamará o conselho tutelar novamente se eu não fizer isso. Não e não. Ela está vendo as consequências de suas ações.